Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com Ivan Freitas para mais um papo de astrologia. Acho que foi a primeira vez que eu conversei com o Ivan por telefone, foi em 2012, que a gente proseou, Ivan, sobre o mapa do Eike Batista, ou Ike Batista, depende do modo como a pessoa chama, porque minha filha tinha recém-nascido, em 2012, aquariana como você. Aí você me ligou para a gente prosear, a gente proseou, né? A gente estava querendo saber o horário que você colocava para o mapa do Eike e tal, a gente proseou legal ali. E desde então a gente vem trocando ideia, temos amigos em comuns como o Lázaro Freire, né, o Lázaro Camila, e agora estou aqui com o Ivan para saber dessa trajetória riquíssima dele, né, na astrologia. Ivan, brigadaço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E eu queria Imagina. saber como é que a É, astrologia chegou até você, Ivan, como é que foi esse contexto, em que fase você estava, como é que foi esse impacto? olha, na verdade, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer, né, a tua disponibilidade também. Eu sei que não é fácil tirar um Sol Saturno da 12 como o meu, entendeu? Não é uma tarefa muito fácil, né? E é verdade, porque assim, eu gosto muito de falar de astrologia, você sabe, eu falei muito tempo nas mídias, né? Rádio, TV, enfim. Mas eu sempre recusei. Não, mas vamos falar um pouco de você e tal. Aí eu falava assim, não. Então, mas eu acho que tem bem a ver com Sol Saturno de 12, né? Mas Verdade. enfim. Bom, na verdade, assim, tem uma coisa bastante interessante quando a gente começa a falar de qual foi o momento onde você encontra a astrologia, né? Uh, eu obviamente vi várias entrevistas dos meus colegas também, justamente por causa do nosso grupo também, né, de astrólogos profissionais, que a gente montou lá em 2017 e vem aí gerando um conteúdo bem bacana, né? Troca de informação entre profissionais que, principalmente nessa época também, né? Que a gente está nessa época super É, estranha, né? pensa. E super tensa. Então, o que acaba acontecendo? A gente percebe assim que cada uma das pessoas ou cada um dos profissionais que chegou até a astrologia não ocorreu ao acaso, né? Eu costumo dizer isso, eu costumava dizer, costumo dizer isso para os meus alunos que o acaso basicamente ele não existe, né? O acaso ele é um conjunto de situações sincrônicas que acabam levando você até um determinado lugar, ou enfim. E eu me lembro bem que no nosso caso, aliás, eu tenho uma memória um pouco estranha, sabe, Yubi? Porque às vezes eu lembro de fatos assim com uma tamanha nitidez, né? Eu estava até comentando isso na nossa live outro dia. E outros casos assim me fogem completamente, sabe? Coisas assim que acho que é só a idade que explica isso, sabe? Que isso, cara, eu acho você com a memória assim, enciclopédica, você sabe de Ah, cada coisa que aconteceu. Nossa, eu acho que sei lá, para algumas coisas acho que sim. Mas eu vou te recordar, vou cutucar um pouco agora a sua memória e dizer assim que antes dessa história do Ike, que você bem contou, que você bem lembrou, e foi um escândalo na época, né? Lembra? Foi uma coisa é assim bombástica. gigantesca, né? Sim. Aliás, é engraçado como a gente passou algumas situações que ficaram muito visíveis antes dela acontecer. Então, eu acho que é a função do astrólogo também, né? A gente narra o fato e a gente vai direcionando a nossa lupa, né? E fala, olha, é ali que vai acontecer e pum, né? A coisa, né? Esse caso do Ike que você contou é um caso bastante interessante. Mas eu vou cutucar você um pouco e vou lembrar o seguinte: eu fui uma vez numa viagem com a minha esposa e tirei uma foto exatamente no mesmo lugar que você tirou, num resort Lá, no Nordeste. Lembra lá disso ou em não? Itacaré, lá em Itacaré? Não lembro onde era. Eu sei que era um resort no Nordeste e você tinha uma foto que era assim, era uma cabana, dizia lá consultas, não sei o quê, e você
tirou a foto assim, como quem está tirando o sarro, que está entrando na cabana, e eu sincronicamente tirei também uma foto igual. E aí Caramba, depois te mandei. Você lembra desse fato ou eu não? não lembro desse fato. Caramba, Ivan. É, Ué, foi um. porque É, isso eu devo ter ido com a Cris, a gente começou a relacionar em 2005. Foi em é, 2005 a gente começou e logo no início a gente foi para Itacaré e isso. eu acho que lá tinha essa cabana, sim. Eu lembro que tinha um negócio de massagem lá que a gente fazia e E aí tinha uma cabaninha que era de consulta, ou oráculo, ou qualquer coisa do gênero. Você vê como são sincronismos. Né? Eu acho que você publicou, eu não me lembro na época que plataforma que era, se já era Facebook ou se era Orkut, eu não lembro mais, mas você publicou a foto e eu automaticamente falei, eu também, né? E foi aí. Mas enfim, a minha trajetória ela começa, cara, com uma coisa muito engraçada, porque eu venho de uma geração de pessoas que, na verdade, na minha época só tinham três profissões. Se o cara nascesse menino, ou ele seria engenheiro, ou ele seria advogado, ou ele seria médico. Entendeu? E eu ia ser o tal do engenheiro, né? Então só tinham essas profissões, não tinha mais, não tinha outra profissão, né? Essa geração do final dos anos 50, início dos 60. bacana. Então, meu pai ele foi pioneiro da indústria automobilística, entrou na Jeep em 1957 e ficou lá 4 décadas na companhia. Então, ele, a primeira foi uma mulher, né, minha irmã mais velha, então essa foi para ser médica ou alguma coisa assim. E aí, quando veio o menino, né, eu fui o segundo, né, de 4 filhos, e aí esse vai ser o engenheiro. Então, meu pai, na época ainda meu nome não estava ainda formatado, meu pai estava questionando Douglas, né? Então ele Meu, dizia para minha mãe assim, vai ter na porta assim escrito Dr. Douglas, engenheiro, não sei o quê, né? Então é isso, cara. Eu basicamente fui criado no meio dos. Eu pareço assim a introdução do Ilusões, daquele livro do Richard Bach, sabe? aham, Eu fui criado no meio dos motores, das máquinas, no meio da graxa, enfim. Por quê? Porque lá em casa, meu tio, aliás, meus tios, né, trabalhavam na automobilística, ou na Ford ou na Volkswagen. E a gente dividia a garagem lá de casa. Meu pai construiu uma casa. Depois, quando eu nasci, a gente morava de aluguel. E aí depois ele construiu uma casa, e naquela época se construía a casa assim, a partir do momento em que tinha luz, água, né, esgoto, já você fazia a mudança, entendeu? Então, quer dizer, não tinha reboco, não tinha acabamento, não tinha nada. Era assim, cara, era nessa época quando porque era tudo muito sacrificado, era uma coisa assim meio, né, estranha essa época aí. Mas bem interessante, você vai ver. E aí eu fui criado nesse meio e designado a ser um cara de exatas, um cara ligado, obviamente, à técnica, à engenharia e etc. Então, da minha geração de adolescência, de infância e adolescência, assim, já estava muito em moda aquela coisa da, como é que se chama? Escola técnica. Entendeu? sim. Era escola técnica, porque aí você não faz só o ginásio, sei lá como é que chamava na época, você faz uma coisa que você já é um profissional, que você já pode ingressar numa fábrica, numa coisa assim. Não sei se muita gente pegou essa época, não sei se com certeza não é a sua, né? E aí, então, o que acaba acontecendo, né? Fora o Senai que tinha na época, tinha a história das escolas técnicas e eu não tinha a menor vontade de fazer escola técnica, cara. Eu queria era fazer humanas, eu queria era fazer jornalismo, eu queria era fazer, sei lá, eu não era afim, eu nunca gostei dessa coisa assim de técnica, de muito, né? Mas
Dr. Douglas, né? Que ia estar lá na plaquinha do velho, né? na porta do engenheiro. E lá fui eu. Entrei na época na Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas tinha acabado de ser restaurada. Ela era uma escola já bastante antiga, mas ela foi restaurada e minha turma foi uma das primeiras turmas. E foi aí eu comecei a estudar, tinha uma coisa que se chamava eletromecânica. Eletromecânica não era nem mecânica nem elétrica. Depois aí eu acho que o nome, décadas mais tarde, virou mecatrônica, né? O que é mecatrônica? Mas antigamente chamava eletromecânica, certo? Cara, eu odiava aquilo, né? Eu tinha um verdadeiro ódio, né? Enfim, e fui, né? Você tem 13 para 14 anos nessa época, então você, né? E assim foi indo, e eu me esforçava, tal, e aí eu, na época, falei, puxa, eu quero trabalhar, quero. Eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, eu falei, tá bom, eu faço a escola técnica, eu continuo lá fazendo, não gostei desse primeiro ano, mas eu quero trabalhar em alguma coisa. E aí eu fui trabalhar num mercadinho que, sincronicamente, era um mercadinho de um primo meu, mas que sincronicamente ficava na mesma rua que durante anos ficou a escola do Robson, a Gaia. Caramba, que fantástico. Acredita uma coisa dessa? Então, quer dizer, o meu primeiro emprego era exatamente na mesma rua, só que um pouco mais para frente, da onde é a Gaia, onde a Gaia ficou durante muitos anos, né? Que Mas, bacana. enfim, só estou contando isso para que você entenda o movimento de como eu fui. E aí, nessa história, quando você está com 14, 15, 16, tem aquelas reuniões, ou pelo menos tinha aquelas reuniões de pais e mestres, era minha mãe que ia. Minha mãe era uma. Era não, né? Agora ela é boazinha, mas ela era uma ariana muito brava, assim, sabe? Muito nervosa, né? Hoje, tadinha, hoje ela é um doce de pessoa, né? Mas, enfim, ela chegava, então, porque você está indo mal na escola, tal, e eu fui na reunião e a professora falou assim, olha, eu vou mostrar o caderno do seu filho aqui, vou mostrar aqui o que ele fica fazendo. Cara, você não acredita, depois, anos mais tarde, eu resgatei esse caderno. Eram símbolos, eu ficava desenhando sem saber de absolutamente nada, mas símbolos e tal. Olha isso aqui, o que seu filho fica fazendo. Essa coisa aqui de extraterreno, essa coisa aqui de. Isso aqui é coisa de gente que não bate muito bem, não. Falava pra minha mãe. Minha mãe apavorada, né? Aquela coisa assim que ela falava, não, mas o que é? E eram folhas e folhas, entendeu? Então, mas eu era um bom aluno. Porém, eu era um cara, né, eu nasci assim, eu tenho ascendente em peixes, né? E eu nasci com o regente do ascendente está conjunto à minha lua, né? Então eu ficava assim naquela viagem e tal, mas sempre fui um bom aluno, né? Fatalmente, o que acontece? Quando eu estava com mais ou menos 16 para 17 anos, eu fico sabendo que lá na aclimação tinha uma senhora que ela ensinava astrologia. Porque nessa época, Yubi, presta atenção numa coisa. Nessa época, ou você estudava nos livros, que eram geralmente em espanhol, ou eram em inglês, ou enfim, eram raros esses livros, ou você conhecia alguém. Né? Eu tive a graça de conhecer mais tarde algumas pessoas que eu vou citar e que foram meus professores, mas quando você se interessava por né, astrologia nessa época, era essa forma que você tinha para receber informação. Então, eu frequentava, assim, biblioteca, e ia lá na parte, eram pequenas as partes de... Não existia a palavra esoterismo, né? Tinha aquela coisa de astronomia, não sei o quê, e alguma coisinha de astrologia. Então, era isso. E eu fico sabendo que tem essa tal senhora lá na aclimação. Eu, sinceramente, desculpa, eu tentei a tarde inteira lembrar o nome da senhora, mas não consegui. E aí, fui lá na casa dela, toquei a campainha e tal, e falei, olha, uma pessoa que foi lá onde eu trabalhava, ali
no mercadinho, falou que a senhora ensina astrologia. Ela era uma senhora assim de meia idade, né? Não vou precisar mais ou menos quantos anos ela tinha, mas ela assim, o filho já era casado, ela morava, era ela, o cachorro e um monte de gato, umas coisas assim, né? Uma casa toda mística e enfim. E aí ela falou, tá bom, vamos primeiro começar pelo seu mapa astral. Eu falei, nossa, mas assim, meu mapa astral. Porque a gente só aprende astrologia, aí virou meu bordão, né? A gente só aprende astrologia quando você conhece o seu próprio mapa. Foi Mas, assim com você também ou não? sim, não, eu já falei, cara, tem que ser meu primeiro cobaia mesmo. Já fui de cara, eu tenho que me decifrar aqui e ver se esse negócio funciona mesmo. Mas chegaram a te dizer isso? Algum Não, nunca chegaram a me dizer professor? isso. Então. Você só aprende. Então, nas minhas aulas, eu sempre dizia isso para os alunos, né? Olha, você só aprende astrologia a hora que você conseguir entender o seu próprio mapa. Se você não entende o seu próprio mapa, como é que você vai entender o mapa dos outros, entendeu? Né? Mas, Então, foi aí. Aí, sabe, olha, esse é o planeta tal, esse assim e tal. E assim, minha mãe, quando ficou sabendo, porque óbvio, né? Eu saía, né, mais cedo ou mais tarde da escola e meio fugido, né, para a casa dessa senhora e ficava lá e tal, e tinha meu caderno de escola, caderno de astrologia, e não sei o quê, e as anotações e tal. E aí eu sei que foi assim, meu cara. Um belo dia minha mãe descobre e que queria ir lá na casa da mulher e o que você está fazendo lá, e eu estou vendo esse caderno aqui, e não sei o quê. Mas, mãe, não é nada, eu só. Não, é, não. E nessa época estava muito acesa a chama do pessoal da como é que, Rosa Cruz. ah, Rosa Cruz estava assim, era uma coisa, sabe, estava ah, pegando assim, aquela leva, né, do pessoal da. E era uma coisa misteriosa, minha família é extremamente católica, aquela coisa assim. Eu fiz primário em colégio de padres, né, aquela coisa toda. Então minha mãe já enlouqueceu aí, né? Primeiro com a reunião e depois ficou sabendo que eu estava frequentando um lugar já fazia bastante tempo e que a mulher devia ser doida e devia estar me passando coisas estranhas, né? Rapaz, olha, foi assim, né? O início foi isso. Foi a primeira pessoa que me deu assim uma visão. Eu sinto muito, não sei onde ela está agora, mas sinto muito não lembrar vosso nome, né? Sinto muito, mas acontece, né? E aí, obviamente, é, o que aconteceu? Fatalmente, essa fase aí de mercadinho, de subtrabalho, e depois eu, com a escola técnica, entrei numa fabriquinha de transformadores, aí depois entrei numa outra fabriquinha de não sei o quê, e finalmente, no final já dos anos 70, eu entro na Ford, né, onde meu pai trabalhava. Né? legal. Já estava mocinho, e entro, mas aí eu já tinha pelo menos já estava estudando astrologia, já pelo menos uns 4 anos já que eu vim estudando tal, e com afinco, etc. E aí é nesse momento que eu caio dentro de uma fábrica com, sei lá, 20 mil funcionários e uma coisa absurda, né? Garoto, completamente garoto, era início dos anos 80, final dos anos 70, início dos 80, aquilo fervilhava, São Bernardo era o polo das greves, era o polo do sindicalismo, depois veio o nascimento do próprio partido, do PT, depois veio 3 anos mais tarde a primeira comissão de fábrica, e aquilo me encantava, né? É Como um bom mesmo? aquariano, né? Verdade. Urano de casa 6, né? Aquela coisa assim, você fala, nossa, mas isso aqui me achei, né? Até outro dia a gente brincou no grupo que aquela bandeira, né, que agora está muito na moda, com o símbolo de Urano, né? Então, Sim. isso aqui é o próprio Urano, esse lugar aqui, né? Tudo fervilhava ali, né? Uau. E basicamente atendi o desejo do meu pai de entrar
automobilística, mas não abandonei os meus estudos lá. E aí começa uma segunda fase aí. Pois é, cara. Então, eu imagino que para você foi bem similar como foi para mim, no sentido de um conflito, né? Porque eu estava na empresa do meu pai, seguindo a carreira do meu pai e não dei conta mais. Como é que foi esse processo seu? Porque até então, 4 anos estudando e tal, aí você está trabalhando lá, mandando, né, profissionalmente em outra carreira. Foi bem conflitante internamente, externamente, fazer essa transição, reconhecer que não, agora você é astrólogo. Como é que foi esse processo? Não, eu acho que aí ainda estava nesse começo que a gente está falando, ainda estava naquela fase de um deslumbramento do que estava ocorrendo ao meu redor e ao redor, obviamente, da cidade, do país. Foi a primeira vez que é um garoto que sai de um bairro, né, de classe média de São Paulo, e de repente você está dentro de um proletariado, você está dentro de um movimento social intenso, né? Uma coisa assim absurda. Eu nunca tinha, né? E isso tudo me fascinava, né? E eu, obviamente, com todas as características mais uranianas e me deixava assim, um pinto no lixo, né? Que nem eu digo, sabe? Mas Aquela o trabalho em si é horrível. Você gostava do contexto daquele Exata, local, né? é aí que você mata a charada. Eu gostava era do contexto, né? Então, o resto era só um palco, né? Era só mas era uma carreira profissional. Eu vou lembrar de uma época, talvez aí a tua audiência também lembre disso, metalúrgico nos anos 80, ser metalúrgico nos anos 80 era ganhar muito bem, meu caro, entendeu? Metalúrgico, um metalúrgico médio no início dos anos 80 ganhava muito mais do que muito médico, engenheiro e advogado, né? Aquelas profissões, entendeu? Então eu muito jovem já, né, pois meu pai me ajudou a ter o primeiro carrinho com 18 anos de idade, enfim, eu já me sustentava, tal, e aí obviamente que você vai procurar outras coisas, né? Então, o conflito maior, eu acho que não chegou nesse momento. Eu acho que o conflito maior foi já mais tarde, sei lá, uns 5 ou 6 anos de distância desse momento que eu estou te falando, né? Entendi. Mas Eu até acho então, só estudando. Você não pegava cobaias, não fazia mapa de outras pessoas, outros colegas que você. Cara, não, lógico que eu fazia, claro. Quando entrei na companhia, é o que eu estava te falando, quando entrei na companhia, apesar do meu sobrenome já estar há mais de, sei lá, quantos anos, desde de 57, na companhia, as pessoas começaram a não me ver mais como filho do senhor Manuel. E era o astrólogo. Pô, Ah, vai lá falar com o Ivan lá sabe, lá, ou na ferramentaria, ou na manutenção, ou onde eu estava trabalhando na época, que o Ivan ah, ele fala umas coisas assim, que não sei o que e tal. Então foi assim. E para minha sorte, né, conforme os anos vão passando dentro da companhia e eu vivo essa dicotomia entre os movimentos sindicais de massa e os movimentos astrológicos acontecendo, né, de você, porque aí você põe todo astrólogo começa assim, né? Todo astrólogo começa assim, você tem as suas cobaias, né? Geralmente a gente começa com a família, né? Fazendo o mapa da família, depois o mapa dos amigos, né? Não é assim? Né? exato. Depois que você viu o seu próprio mapa. Então, no meu caso, era assim. Na fábrica era assim, o Ivan, o astrólogo, vai lá, tal, porque... Né? Então, eu fazia uns atendimentos, entre aspas, assim, na hora do almoço, né? É, né? Nossa, quantas e quantas vezes, assim, não me chamavam para, olha, putz, você não quer falar assim um pouco? Porque aquela pessoa, geralmente era assim, como as pessoas não entendiam muito bem o que era, eu vou te contar uma coisa, Yubi, era assim, ó, aquela pessoa não tá bem. Então, Ivan, você como fala essas coisas aí que você fala, vai lá porque você levanta o astral da pessoa, Que sabe? legal. Então, eu era um levantador de astral, sabe? Eu não era um astrólogo, eu era um cara que ia falar.
Por quê? Porque aí você chegava lá, né? Óbvio que a pessoa logo já te falaram que a pessoa não está bem. E aí eu brinco, né? Eu falo assim, o astrólogo quando pega um mapa astral, vamos supor, né? A pessoa, a primeira vez que está na frente de um astrólogo. Eu falei isso no último Astrológica. E o astrólogo faz assim com a sobrancelha, ó. Acabou ali, bicho. O cara já adotou, o cliente, o paciente, não sei como você chama, mas pronto, acabou ali. Não é verdade? Eu Se chamo o de cliente. astrólogo fala assim, meu, putz. Então, na verdade, eu ia exatamente na contramão. Eu pegava só os aspectos harmônicos, entendeu? E já começava a delar a análise, né? Mas, muito bom. Cada pessoa começa, eu não sei por onde você começa, né? Mas geralmente depois eu fui aprendendo, obviamente, com o passar de todas essas décadas, eu fui aprendendo outras técnicas, né? Entendi. Mas no começo, lá no começo do Jurássico, lá era isso. Eu pegava, olhava o que tinha de harmonia naquele mapa, começava pelos trígonos, começava pela fluência, começava com o que estava domiciliado, começava. Poxa, e a pessoa ia ficando, sabe? Meu, então quer dizer, Bom, muito na massa. verdade você era um coach de. Né, sei lá o que era. Animava a pessoa, né? E levava a Animava a pessoa. pessoa, né? Então, é por isso que talvez eu tenha, com os meus alunos, eu tenha passado um pouco disso, de dizer que a astrologia, na verdade, é uma. Que a função do astrólogo, principalmente o astrólogo de gabinete, né, aquele que ele está no seu ambiente. Hoje eu estou em casa, né, eu não estou no meu escritório. Meu escritório tem uma coisa completamente diferente. Então, aqui estão os meus brinquedos aí, ó, carrinho, ó, tá vendo? Então, porque a gente Coração, está né? em casa, eu sou do grupo de risco, né? Estamos aqui nesse coisa. Um amigo diz aqui que é uma. Como é que ele falou? Quem foi que falou isso? Meu Deus do céu, foi o Rodrigo. Rodrigo falou assim: estamos num calabouço virótico, Uau, não é? uau. Rodrigo, ele tem umas coisas assim. Então, com toda aquela piscianice dele, né? Mas é um excelente amigo. E então é isso, cara. Eu acho que eu comecei daí. Eu acho que o Entendi. primeiro Mas aí você start foi. seguiu carreira lá então, lá dentro da, né, na Ford, né, que você falou. Estava lá trabalhando, então você chegou Quando é que você começou a atender profissionalmente? Quando eu percebi que esse levantamento de astral começou a virar uma fila e começou a atrapalhar o meu andamento como funcionário, como operário, né? Eu era um operário de uma fábrica, de uma multinacional, quer dizer, eu não podia me dar o luxo de perder minha hora de almoço, né? Para ficar atendendo as pessoas e tal, e então isso está ficando muito complicado. Aí eu falei assim, bom, então eu vou fazer o seguinte: eu morava no Ipiranga, né? Com os meus pais, lógico, e até então eu falei, bom, moro em Ipiranga, trabalho em São Bernardo. A Ford ficava no Tabuão, em São Bernardo. Então eu falei assim, eu vou alugar alguma coisa por aqui, né? E aí, quando eu saí da Ford, né, terminava a jornada de trabalho às 5 da tarde, então, e eu aluguei no Ruge, em Rude Ramos, uma salinha comercial. Então, 5h10 eu já estava no consultório. Que bacana. Né? Então, eu fazia a minha jornada de operário, das 7 às 5, com esses atendimentos né, dentro da companhia, né? Olha aí, a Ford pode até me processar hoje, né? Já Né? prescreveu, já prescreveu, já. 40 anos eles já prescrevem. Então, era isso. Aí eu mesmo agendava, eu mesmo pegava o telefone. Lembre-se que a gente está falando de uma época que não tinha celular, né? Isso. Eu já era mais moderno nessa época, viu? Eu tinha pager. Ah, Olha que que chique. legal. Tinha, Tá.
Eu tinha um pagerzinho e o meu pager era daquele assim que ele indicava o número do telefone e ainda vinha com uma mensagenzinha que você Sim. editava, né? Meu primo médico, o primeiro peixe que eu vi foi com ele, meu primo médico, lembro até no enterro lá, ele tava lá com um peijezinho lá, falei, nossa, que coisa legal aquilo ali, bicho. Então você tinha o seu pager também, que legal, hein? Eu tinha um pager. Aí, de novo, podem me processar. O pager, na verdade, era da companhia, né? Porque como eu trabalhava. Meu Deus. Como eu trabalhava numa área crítica, né? Ou seja, eu trabalhava homem de manutenção, os caras tinham que me achar, enfim, onde eu tivesse, né? Naquela época tinha aí. Hoje você tem o WhatsApp, você tem, sei lá, mas naquela época não tinha isso. Então era a porcaria do pager, né? Que antes Sim. era só um número que aparecia, você já sabia que você tinha que ligar para aquele número, né? Mas aí depois não sei quem foi o brilhante gênio que bolou um pager que tinha texto, eram 2 linhas só de texto, e que você ligava para uma central e falava assim: olha, eu quero mandar um recado para o Yubi, ele está no número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yubi, liga aqui que eu tô. Era assim, e você lia exatamente aquilo, entendeu? Então você falava: olha, atendimento hoje a tal hora, endereço tal. Ponto, era isso. Bacana. E aí foi atendendo lá, dividindo o tempo também com o trabalho lá de engenheiro e Rapaz, foi assim muito tempo ou chegou um tempo que você fala, cansei cara, foi. Não, mais? foi porque foi bastante tempo, porque é o seguinte, eu comecei contando lá no final dos anos 70, início dos 80, né? E aí a gente vai ter que dar um salto no tempo, porque obviamente eu só saí da companhia, para você ter uma ideia, em 96. Então, Caramba. paralelo a isso, eu fui levando a empresa e o consultório. Então, quer dizer, então foram Muito, anos, né? muito tempo, Ivan. De Caramba. 80 até 96. E é engraçado porque, só para encerrar essa chave da parte da empresa, uh, sempre me trataram muito bem por esse departamento. Então, quer dizer, uh, sempre valorizaram, uh, porque a gente tinha uma mídia interna, né? A gente tinha jornalzinho da fábrica, tal, né? E eu sempre aparecia nesse jornalzinho. E uma vez, pasme você, eu cheguei até a fazer o horóscopo desse jornalzinho. Ah, que fantástico, bicho. É, Que é, loucura. louco, né? Então era assim: o eletricista de manutenção, Ivan Freitas, da área 1, que também é astrólogo, tal, etc., passa a colaborar com o jornalzinho tal. Então, cara, aí eu falei: bom, então eu tenho essa coisa do horóscopo, tenho o meu consultório lá no Ruge que foi se desenvolvendo. Então, basicamente, eu gosto de mídia, eu vou começar a cavocar por aí, sabe? E tinha uma coisa, Yubi, que a gente até brincou outro dia, uh, tinha aquela coisa assim de os veículos no passado, num passado até recente, né? Uh, uh, a gente troca o seu horóscopo por divulgação. Nós vamos divulgar você. Você chegou a pegar essa época ou não? É, eu já tive uma proposta assim, eu até conversei com um Uma. amigo meu, uma É, proposta assim. Eu não topei porque dá trabalho demais, eu queria imagina, dinheiro. lógico, claro. Mas era uma coisa assim que era, né, era mais ou menos como eu gosto muito de carro, né, de carro antigo, e eu estava vendo até assisti uma palestra com um corredor antigo, e ele dizia assim que ele tinha sido o primeiro piloto brasileiro, o Bird Clemente, ele tinha sido o primeiro piloto a ser remunerado por uma empresa automobilística para correr. Então, eu talvez já buscava isso como astrologia ou horóscopo diário, de ter uma remuneração para fazer isso.
certo? Mas até então, quando eu falava em remuneração, olha, eu até escrevo semanalmente e tal, pará, pará, mas eu preciso de uma ajuda de custo. Ah, não, mas espera. Era complicado isso, cara. Era uma coisa assim. O jornal é pequeno, a revista está começando agora, a gente não tem budget. Não, não se falava budget nessa época. A gente não tem dinheiro para pagar. Budget é outra história. Então era assim. Então, aí o que acontecia? Trabalhei algum tempo assim, de tipo escrever para 2, 3, 4, 5 veículos, mas eu mandava o mesmo texto, tá? Toda semana eu distribuía. Por essa coisa de colocar embaixo o meu nome, o meu telefone, meu telefone de contato, tal. Opa, aí beleza. Legal. Certo? Então, a trabalhar por divulgação, na verdade, tornou-se esse exercício de explicar para o dono do veículo que seria um pagamento, mas seria um pagamento até determinado momento, que dali para frente, né? Legal. Então, foi esse o começo da coisa. Muito bom, muito bom. E o professor Ivan Freitas surgiu quando? Cara, é assim, é bonito isso, né? Porque chama uma coisa que já estava. A minha esposa falou assim: o que você vai falar na entrevista? Eu falei: não sei. Eu não sei o que ele vai me perguntar, né? Mas você não está se preparando para falar? Eu falei: porque eu nunca me preparei, Yubi, assim, como eu te disse, né? Eu comecei muito cedo com rádio, com TV, com essas coisas todas. Então, tudo saía muito assim, né? Porque não era eu falando da minha vida, era eu falando de astrologia. Né? Então baixava o santo da astrologia lá, sei lá eu quem, né? E aí falava, né? Então, o que começou a acontecer? Eu comecei a participar de um... Aí, nessa época, eu já tinha contato com o Zeferino, com o saudoso Zeferino, já tinha contato com o Raul Varela, já tinha contato com outros astrólogos que já se foram, mas o próprio Ademir também morava no ABC, a gente tinha bastante contato. Então, quer dizer, eu já participava de um núcleo que era um núcleo sustentável, né? Ou seja, de pessoas que não era mais aquela senhorinha lá que eu tocava campainha, que eu nem lembro o nome dela, né? Mas, enfim, a gente já está falando de uma outra época onde eu comecei a trabalhar nos veículos, né? Ou seja, então, um jornal interessante da região me contratou para escrever a coluna, e depois o meu primeiro trabalho remunerado mesmo de mídia foi com o Diário do Grande ABC. Eu dividia a coluna, era eu e o Pasquale. O Pasquale escrevia aqui, eu escrevia aqui. Então eu brincava com o Pasquale e falava: Pasquale, eu me sinto intimidado, né, em escrever o horóscopo do teu lado na coluna. Né? Escrever errado do lado do Pasquale é complicado. Mas para isso por isso que o jornal tem revisor exatamente para isso, né? Para não sair bobagem, né? Por aí, né? Sim, sim. E aí, cara, foram muitos anos e pô, eu digo para você que a horoscopia, né? Ela pagou meu aluguel, pagou a minha alimentação, minha vestimenta, a gasolina do meu carro, pensão da minha filha, durante bastante tempo. Né? Então, eu comecei a viver de astrologia assim, né? Com o horóscopo sendo publicado, eu podendo, porque obviamente, como eu te disse, eu tinha uma situação financeira interessante, mas o Dr. Douglas da plaquinha uma hora ia sair, né, de lá, e isso aconteceu em 96. Em 96 eu saí da companhia definitivamente. Por quê? Porque em meados no início dos anos, 6 anos antes, no início dos anos 90,
estava muito em moda, Yubi, não sei se você vai lembrar, mas estava muito em moda espaço esotérico. Sim, sim. Até que em Belo Horizonte, que é devagar, quase parando, já tinha. Tinha isso? É, Então a gente tinha vários espaços sim. esotéricos. E o espaço esotérico era aquela coisa, né? Eu brincava, dizia que era meio astrolomblé, né? Porque não se sabia muito o que, né? Era uma Você ia mistureba danada, né? pensar, né? Então você estava dando aula aqui, o cara estava batendo tambor na outra sala, né? Era uma coisa meio. Mas era interessante, foi um movimento interessante esse do início dos anos 90, que resvalou naquele mesmo movimento do Disque Já, 900. Disque Lembra dessa época? 900. Então, quer dizer, tinham pessoas que migraram também da mídia para esse tipo de serviço. Então, quem não era de espaço esotérico era ligado a esses mecanismos. Eu me lembro muito bem que a primeira pessoa que eu fiquei sabendo que se agregou nesse foi a Johnny Forte, porque a Johnny Forte era de rádio, né? E ela foi uma das primeiras pessoas que eu soube que tinha um serviço era o quê? 0900, 0800, eu É não lembro. 0900, era 0900. Uma coisa assim. E eu fui para essa coisa do espaço esotérico. Então, aí eu aluguei uma casa, né, uma casa relativamente grande, fiz toda aquela reforma, etc., tal, né, e transformei no meu espaço esotérico, que chamava Espaço Orion. Olha Ah, que que nome, bacana. Espaço Orion, né, uma coisa assim que... Só que, Yubi, acontece assim, eu não tenho a menor noção de gerenciamento de coisas, de negócio. Sério? Sério. Não tem. Eu não vim com esse fusível, eu não vim com isso, entendeu? Então eu não tenho. Então o que eu fiz? Eu saí da companhia da Ford e assim tudo aquilo que eu recebi de dinheiro era bastante dinheiro, porque eu já estava há bem quase 17 anos na companhia, né? Então eu recebi um monte de dinheiro, né? E esse monte de dinheiro eu torrava tudo na escola, entendeu? Botava lá e não tinha essa coisa de parceria, sabe? De você ter professores parceiros, né? Ou então Aham. professores que dividem. Então tinha lá aula de dança, tinha lá tarô, tinha lá runas, tinha lá. Mas eu tinha prazer em trazer essas pessoas para dentro do Orion. Então, Bacana. como é que eu ia pensar em cobrar 10, 20, 30, 40% da aula? Não, eu tinha prazer em, por exemplo, quer ver? Deixa eu citar, uma pessoa que não vai se incomodar por citá-la, mas a Elaine de Araújo, por exemplo, grande numeróloga, hoje, ela começou no Orion, né? Sabe? Uma pessoa que hoje é uma autoridade no assunto, e eu tinha prazer, porque era uma moça que, sabe, tinha um brilho nos olhos daquela coisa da numerologia, ela, sabe? Então ela foi lá dar aula, foi lá dar palestra, entendeu? Então, o mecanismo funcionava assim, em um resumo. Era um espaço onde vários profissionais de qualidade começaram comigo lá no Orion, mas o Orion parecia uma coisa meio de centro espírita, né? Que eu brinco, porque fazia aquela fila na porta, porque o atendimento era barato, eu queria cobrar menos do que os outros meus concorrentes do ABC. Os caras ficavam bravos demais. Tipo, então era assim, mas então era assim que começou a coisa, Entendi. engatilhada dentro do Orion, isso em 91, 92, 93, e assim foi indo, até em 96, quando eu recebo um convite da Universidade do Cairo para participar de um evento lá, que eles iam fazer um curso, etc. E tinha uma ligação forte com a astrologia, principalmente a astrologia em Dendar, eles estavam vendo aquela coisa da desvendar essas coisas
que devia ter eles queriam fazer um link entre a astrologia contemporânea com aquela astrologia egípcia, tal, enfim. Cara, não tive dúvida, peguei, me mandei, fui embora, deixei tudo lá, e me mandei, fiquei um mês e tanto lá. Que legal, irmão. Que legal, cara. É. Cara, eu preciso falar uma coisa. A gente vai chegar nisso de novo, na questão da mídia, dessa ligação sua com a mídia, mas muita gente ainda hoje acha que o horóscopo é uma coisa inventada, como era. Vários jornais pegavam qualquer jornalista lá para fazer a coluna de horóscopo e todo mundo lia, né? Sorteava umas frasinhas de efeito e pronto. Você, como que você usava? Que técnica você usava? Se era tipo astrologia solar, pegava a lua transitando por determinado signo, comparava a casa com o signo solar. Como é que você fazia o seu horóscopo, que durou tanto Basicamente, tempo para tantas mídias? Muito legal. cara, basicamente isso. Eu usava mais o que a gente fala de horoscopia solar, né? Eu achava, porque eu tenho que confessar uma coisa para ti. Eu nunca fiz horóscopo semanal. Na verdade, desculpa, horóscopo diário. Ah, Eu tinha bronca disso. Eu tinha essa coisa de horóscopo diário, era uma coisa. Eu até criei um mecanismo que chamava, hoje é muito famoso, chamava, até pode dizer o nome do cara, horóscopo virtual, né? Fui eu que criei. O horóscopovirtual.com.br era meu. que legal. Que era um mecanismo naquela época que disparava para o seu e-mail, né? Porque não era ainda coisa do celular, era e-mail. Então você se cadastrava lá. Então você recebia peixes, então você recebia a mensagem do dia, mas basicamente eu era uma fábrica de textos, entendeu? Isso era muito complicado. Então eu disso. E depois, obviamente, tomei um golpe do cidadão lá, que era o dono do sistema, e, enfim. Então, só respondendo a tua pergunta, Ah, eu nunca trabalhei com o horóscopo diário. Tá? Eu sempre ah, trabalhei ou com horóscopo semanal, né? ah, Então, basicamente, você abria a semana, né? Se houvesse naquela semana alguma alunação, alguma. Deu para entender? Então, aí você agregava, né, a tua leitura para o signo, né, específico. Mas, basicamente, era essa questão solar. E, obviamente, se algum evento, né, a lua cheia, ou a lua minguante, ou a lua crescente, enfim, basicamente me direcionava nesse sentido. Então, só para alinhavar, eu nunca fui assim muito como é exegeta na coisa da horoscopia. Por quê? Por causa da origem da horoscopia, né? Do horóscopo de jornal, da mídia de jornal, que começou nos anos 20, no final dos anos 20, né? Então, quer dizer, o mundo enfrentava a Grande Depressão, como a gente enfrenta agora, né? ah. Do crash da Bolsa de Nova York, e os caras imaginavam assim, porra, a gente precisa de um mecanismo que dê alento para as pessoas, que dê ânimo para as pessoas. E o que a gente tem na mão que é comum às pessoas, né? Além do nariz e de orelha, o que é comum? Pô, cada um tem um signo, Uau. né? Então, uma cabeça mágica no final dos anos 20, início dos anos 30, imagina que vamos passar para as pessoas através de uma coluna, né, de um jornal, lá que nem você brincou, não sei quem foi que brincou, Carneiro, como é que é? Balança. O Guilherme Salviano, o Gui que falou. Foi o Guilherme. Vamos fazer e passar alento para as pessoas através de textos, e assim nasce o horóscopo de mídia, assim que nasce o horóscopo de jornal. No Caramba. final dos anos 20, início dos anos 30. Então, a função da horoscopia, mais tarde, depois, bem mais tarde, porque eu era garoto, veio a questão radiofônica, que o próprio Morrice comentou contigo, do Omar Cardoso, né? Vou sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor e tal, e é aquela coisa que você ouvia, você falava, nossa, né? Entendeu? O Zef também falava muito, né? Que o Zef
ele contava uma coisa assim, que quando ele passava o horóscopo na rádio, ele falava que aumentava a audiência no presídio que tinha perto da rádio, porque os caras achavam, na cabeça deles, que o Zef estava passando alguma dica de como eles sairiam de lá mais rapidamente. Que pariu, velho, que loucura! Zef, ele tinha umas histórias assim. Então, o Zef era um cara técnico dessa coisa de mídia mesmo, né? Eu estou dizendo tecnicamente lá, TV e tal, enfim, ele era dessa área, né? E né, tinha essa coisa. Então, o que acontece? Quando eu comecei a ir para os grandes veículos, né? Eu praticamente já estava assim, eu dividia meu tempo entre dar aula, cuidar do meu espaço, dar as entrevistas e cuidar das minhas coisas. Então, quer dizer, aí eu me tornei muito Shiva, assim, né? Vários braços, assim, né? Aquela coisa que é muito complicado. Então, isso, e eu tenho Mercúrio em Capricórnio, né? Mercúrio conjunção Vênus em Capricórnio, no último grau de Capricórnio. Então, quer dizer, não me coloca muita pressa, não, porque eu tenho que capricornianamente entender como a coisa está funcionando aqui, entendeu? E aí começa isso, os caras abrem-se as primeiras TVs em sistema de UHF, né? Fora a Globo, fora, enfim, as emissoras, né? Começa a abrir aquelas emissoras que viraram UHF, né? Que se chamava? Agora é UHF. Uhum. Antes era até UHF mesmo. Então, aí a gente começa já tinha uma história muito interessante que eu sempre gostei mais de rádio do que de TV, tá? Apesar de ter feito muito mais tempo TV, passei por todas as emissoras, enfim, mas eu sempre gostei mais de rádio, né? E aí o Gasparetto começou com um programa que chamava Momentos da Nova Era, que era na Rádio Mundial, ficava ali no começo da Consolação ali, antes da Mundial mudar para Paulista. E o Gasparetto, ele tinha esse programa de rádio, era um programa de muita audiência, todo mundo gostava do Gasparetto, ele tinha um trabalho forte lá nos Caminheiros, né, que era o centro dele. A Zíbia também era uma pessoa, a mãe dele que estava muito em... Né? E, só que chegou uma época que ele absorveu tantos trabalhos aí que ele acabou deixando esse espaço do Momento da Nova Era para uma grande amiga minha, a Beth Frati, e a Beth me convida para fazer parte também dessa, né, ir lá algumas vezes para falar de astrologia, enfim, tal. Então, sai de cena um programa consolidado no rádio, né, o personagem principal, que sempre foi o Gaspa, ele um leonino assim que tinha onde ele entrava era uma coisa uma coisa leonínica assim, absurda, né? E aí a gente começa com o Momentos da Nova Era, enfim, e aí abre esse sinal que eu estou te falando, sinal de OE, e a gente leva o Momentos da Nova Era para a TV, né? E aí, obviamente, como a gente tinha uma amizade bastante grande, eu e a Beth Frati, que era uma apresentadora, para você ter uma ideia, o anúncio do primeiro Sinarge, eu não sei quantos Sinarge já passaram, entendeu? Mas acho que uns 20, né? Não sei. Ou não? Não Mas sei. por aí, né? Deve ser. Por aí. O primeiro ou o segundo, o anúncio foi feito nesse programa que eu tô te falando. Olha só que loucura. Então, a gente tá falando coisas aí de 20 anos atrás, né? Fantástico. Fantástico. Certo? Então, aí a gente começa assim, com a TV, e isso que você comentou de o horóscopo era feito, o horóscopo, cara, era feito como castigo por jornalista. O cara chegava na redação, cara, eu vivi em redação. Então, assim, sempre tinha o Foca, né? Que era um jornalista novo. E esse cara, quem é que vai fazer o horóscopo? É aquele ali. Vem cá, cara, pega aí o saquinho e baralha. Era assim, o horóscopo era assim, era feito como um castigo
para o desgranhento do jornalista mais novo, ou aquele cara que... Deu para entender? Mas, Ivan, Sabe? olha o que você está falando, velho. Porque, primeiro, a sessão de horóscopos começou. É genial, adoro você. Essa memória enciclopédia sua, essas histórias suas são geniais. Você mostra esse desencadear fantástico. O início foi para dar ânimo para as pessoas, para dar né, um paliativo, uma pílula ali para elas suportarem o dia a dia com uma mensagenzinha animada lá tão. E depois vem mais peso ainda em cima do horóscopo, que era tipo um castigo para o jornalista. Puta que pariu, cara. Olha só que Sabe você. por quê? Sabe por quê? Porque assim, ele tinha que continuar, como eram várias pessoas, né? Às vezes trabalhavam no mesmo veículo, né? Então, alguns nomes eram inventados, e outra, eu já no final dos anos 90, eu trabalhei muito para essa coisa dos jornais começarem a publicar o nome do responsável pelo horóscopo, Bacana. tá? Então, por quê? Porque não tinha isso antigamente nos jornais. Era a coluna horóscopo, blá, 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 a peixes. E não tinha lá quem era o cara. Às vezes era um nome inventado. Pois é. Sayonara de não sei o quê, entendeu? Ivan de Xumaré. Não tinha o que. Quem. Então, quando já quase no final dos anos 90, eu comecei com um movimento, na época das listas de discussão, incentivando os colegas, né, que trabalhavam com mídia a falar isso para a redação. Falar, olha, poxa vida, sou eu que estou produzindo o horóscopo, então eu tenho que colocar meu nominho aí embaixo, entendeu? Né? Porque eram nomes inventados, até eu coloquei outro dia um horóscopo da própria Folha de São Paulo, de 68, né? Uma coluna que era assinado por uma pessoa que nunca existiu. Né? Eu até, você percebe? Era um nome. Então, em 2000, não, em 99, eu fui para Bandeirantes e fui trabalhar num programa, fui trabalhar com a Mauri Júnior. O Mauri Mesmo? Júnior, o Mauri Júnior, ele fazia o Flash, né? Era o programa da Isso, noite, né? isso. E aí a Bandeirantes, ó, pra você ter uma ideia, ele estava na Bandeirantes ainda. E a Bandeirantes teve uma ideia assim: bom, se o Amaury Júnior funciona no Flash, aquela coisa de ele vai funcionar num programa matinal. Então vamos criar um programa matinal, e o programa recebeu o nome de Manhã Mulher, né? Manhã Mulher, com o Amaury Júnior entrevistando. Ele odiava fazer aquilo, ele odiava, né? Odiava, xingava, aquela coisa de bastidor horrível, assim, sabe? Aquela coisa. E eu fazia o horóscopo, né? Que Então me legal. convidaram nessa época eu já estava na Abril, já estava na Abril fazendo Contigo, né? Não, eu acho que ainda não estava na Abril, não. Mas enfim, fazia essa coisa de horóscopo, etc. Eu era mais ou menos assim como essas mídias que aparecem no elevador e né? Não tem essas mídias que mostram É, o horóscopo do dia? Então, sim. difundia, as agências difundiam. Eu cobrava X, né? Olha, eu quero receber R$ 2.000 todo mês, né? E a agência distribuía esse horóscopo para os veículos e tal, entendeu? Mas Então, aí é você tem... diário. Oi? Aí era horóscopo diário, então, que você escrevia. Semanal, Ah, sempre é? semanal, sempre Caramba. semanal. Era aquela coluna especial, sabe? Aquela que só vinha ou na sexta-feira ou na segunda-feira, Que entendeu? legal. Porque tinha a revista semanal, a Contigo era semanal, a Caras é semanal, enfim, revistas semanais. Então, eles faziam isso, faziam essa distribuição, né? E eu voltando lá na coisa do programa, então, foi o primeiro, em 99, foi quando eu fui para um programa de TV de sinal aberto. Né? Não era mais aquela coisa UHF, Alternativo. alternativa e não sei o quê, que você tem que botar o bombril na televisão para pegar o sinal. Que baita história, muito E legal. aí, cara, foi assim, meu primeiro dia lá, eu fiz o mapa do programa, e eu cheguei lá com o mapa astral do programa, assim, e aí ele olhou, aí ele falou assim, Ivan, eu preciso te contar uma coisa. É pena que essas imagens eu não consegui resgatar, com tantos amigos que eu tenho na mídia, eu não consegui resgatar essas imagens ainda.
mas um dia eu vou conseguir. Ele falou assim, você sabe que eu trabalho há muitos anos com mídia, não sei o que e tal, e eu me lembro dessa época onde era um castigo para o jornalista escrever o horóscopo. Então, o próprio Amaury Júnior confirmou aquilo que eu já via nas redações, entendeu? Entendi. Que loucura. Loucura, loucura, fantástico. Nossa, adorei, não sabia nada disso, sensacional. É, por isso que, né, eu vi alguns vídeos seus, né, nos jornais, né, nas TVs abertas e tudo mais, falando de previsão para qual candidato vai vencer, qual candidato vai vencer. E você ali de boa, tranquilo, tal. Eu falei, cara, como é que o Ivan consegue ficar nessas mídias com essa tranquilidade, com essa segurança? Falava objetivamente e tal. Tipo assim, porque eu tenho um certo medo da mídia mesmo, por deturpar, por colocar, né, a astrologia e tudo quanto é logia de uma maneira muito mística e supersticiosa. E você estava de boa lá, e é legal entender essa sua história, porque dá para saber o tanto que você já estava familiarizado com rádio, com TV e tudo mais, e aí estava ali de boa. E quando você era convidado a fazer essas previsões, como é que você fazia? Tal candidato vai vencer, tal candidato vai. Porque muitas vezes o mapa desses políticos, né, são incertos, a gente não sabe o horário certo. E você ia lá, falava com segurança, acontecia aquilo, acertava a previsão, tal, tal. Imagino com Mercúrio em Capricórnio, você, pelo que eu te conheço, você estuda pra caramba, detalhe por detalhe, retifica a hora, vê, não, peraí, eu estou Sim. confirmando ainda para ver se esse é o horário mesmo. Você tem isso, você fica 20 anos lá confirmando, mas você quer ter um negócio seguro. Então, como é que era o preparo para fazer essas previsões? Cara, é assim, eu tive talvez a graça de pertencer a uma geração de astrólogos que eram muito parceiros, assim. A gente tinha uma cumplicidade virtual, principalmente, porque era o início da internet, então a gente dividia muita informação, né? Então, assim, não vou ler nomes assim, mas enfim, a gente começou com essa questão das listas de discussão. Até eu estava comentando outro dia, a gente teve 3 listas importantes de discussão, da onde migraram todas as outras, né? Então a primeira lista foi a Equinox, do Zine, lá no Rio de Janeiro. E depois a Equinox mudou de nome, virou Solstice, né? Sim, E depois de alguns meses, isso a gente já está falando em 97. sim, Depois teve a minha lista, que foi a Sintonia, e depois. Não, teve depois a da menina, agora esqueci o nome dela, mas era a IR, que é Astrologia, porque ela vinha do IRC, né? Olha isso, IRC, meu Deus, né? Que eram as antigas BBS lá da Unicamp, que depois viraram IRC, e depois aí virou lista main list. Olha que viagem. foi. Então, tinha uma coisa de a gente dividir dados de personalidades, entendeu? Então, Entendi. tinham pessoas que tinham prazer nisso. Puta, descobri os dados do Silvio Santos, do não sei quem, de não sei. Então, vinha aquela batelada e você ia aguardando aquilo, porque aquilo, né? Como conseguiu? Ah, consegui tal. Qual era a fonte, né? Porque tinha essa coisa de vinham dados, mas aí depois a gente ficava sabendo, né? Olha, fulano é primo de não sei quem ou atendeu alguém que, sabe? Então, e aí e aí ficou aquela designação que perpetua até hoje, né? B, né? Qual que é a fonte Fonte. fidedigna, né? Do dado, né? Então, nessa época que a gente trocava muito essa informação, não era uma coisa assim escondida, né? Era uma coisa, eu tenho os dados aqui do Sérgio Moro, não vou dividir com ninguém, sabe? Não tinha essa história, era tudo compartilhado, era tudo uma coisa. Então, e aí quando vinham dados conflitantes, você procurava fazer a retificação, o acerto de hora, enfim, baseado naquilo que você enxergava, no poder de observação, né? Bacana. Então, estabelecer uma linha de ascendência. E os caras eram muito bons, cara. A gente tinha
os professores, enfim, essa geração que se foi, que é a geração que está na minha frente, né? É uma década na minha frente, né? Esses caras, porra, se foram, né? E esses caras eram muito bons, meu. Eles olhavam o jeito. Olha, o cara tinha uma coisa muito assim de facial ou da postura, então para estabelecer ascendente, não tinha essa coisa de você não, vamos progredir isso para ver até onde vai. Não tinha essa, tinha uma coisa muito de observação. Não, olha, pô, o Mourão só pode ser touro, porque ele tem uma coisa mais baixa, então ele tem que ter um ascendente, ou então a Vênus muito forte no mapa, para dar aquele aspecto taurino, entendeu? Mesmo ele não sendo solarmente. Deu para entender? Então tinha muito essa coisa. Então, você ia. Diga. Não, pode ir. Estou falando sensacional. Você ia com mais segurança para uma entrevista. E eu, como já tinha essa coisa já do passado, porque aí a gente já está falando anos passados, já tinha essa coisa de gostar de política, né? de viver nesse meio político. O Bittencourt, por exemplo, o Getúlio Bittencourt, que escreveu. Pô, uma coisa, ele era um jornalista, mas vivia em Brasília, né? Ele tinha a fonte lá, ele perguntava para os caras diretamente, né? Então, o mapa do Serra, o mapa do não sei quem, o mapa de. Bom, basta ler a Luz do Céu Profundo dele, né? Que você tem todos os mapas ali. Então, e o Getulinho, né? Ele era uma coisa assim, ele era a própria fonte viva da astrologia de dados, né? Ou seja, de passar dados. E aí, mais tarde, o Fernando Fernandes tem a brilhante ideia de fazer um site que se chama Constelar, né? Que se chamava Constelar, se chama, né? Constelar, está no ar, enfim. E aí tinha uma parte que era dedicada a isso, dedicada aos dados então a gente ia alimentando esses dados, né? Artista, isso, celebridade, artista, esportista, político. Eu até falei pro Fernando, brigadaço, cara. Porque você falou com ele, sabe isso? Eu não entrevistei, não. Eu quero entrevistar ele. Mas eu falei Pergunta para ele. Na verdade, isso começou nas listas de discussão. Por quê? Porque era assim, a cada semana alguém trazia uma enxurrada de dados. Puta, naquela época, ou você imprimia, né? O que você ia fazer? Ou guardava no e-mail, né? Mas não tinha isso, Gmail. Não, era tudo, sabe? Era muito diferente. Então, eu acho que o Fernandes, ele vai numa direção extremamente profícua do compartilhar, do ato de compartilhar as coisas. Isso que eu acho bonito naquele projeto Constelar, sabe? E lá ele vai imputando esses dados, né? Vai colocando aquilo e virou o que virou, né? Eu faz um bom tempo que eu não entro lá, mas eu acredito que ele mantenha o arquivo lá, né? Ainda, né? Não, o arquivo eu até reclamei com ele. Eu fui lá justamente falar, cara, esse arquivo seu me ajudou. Eu peguei os mapas de exemplos para os meus cursos online, tudo lá no mapa, tudo na Constelar. De político, esportista, tudo lá. E aí eu falei, Fernando, tô querendo pegar, saber o dado de uma pessoa. Eu sempre fui lá e sempre encontrei, falando, não, o site, nesse caso dos dados, está passando por atualização. Aí não tá, mas a Constelar tá lá com os artigos brilhantes de tantos astrólogos e tantas astrólogas ali. Fantástico. Sim. Nossa, ali é uma biblioteca, uma fonte de estudo sensacional. Que basicamente, não estou só dizendo da Constelar, mas foi o que me veio agora, mas era assim, a gente tinha os sites de fora, né? O astro.com, enfim, pessoal de fora, e também tinham as listas americanas, né? Nós tínhamos as 3 listas brasileiras, essas 3 primeiras, mas tinham as listas que eram de fora, então que você fazia parte e trocava informação de dados de personalidades, né? Então, talvez a sorte dessa minha geração, ou pelo menos a sorte de compartilhar isso, né? de não guardar o dado. Você me desculpa até ter citado o Sérgio Moro, não tem nada de política aí, mas é que foi muito engraçado, porque eu fiquei 1 ano atrás do mapa do Sérgio Moro, e justamente quando pintou o mapa, porque nós tínhamos um cara, que eu não vou lembrar o nome agora,
mas era uma pessoa muito bacana, que ele ligava para os cartórios e pedia o registro. Eu não vou lembrar agora, depois me perdoa, mas a gente coloca um linkzinho dando crédito para essa pessoa, tá? Mas ele era um rapaz muito bacana, Marcelo qualquer coisa, não vou lembrar. Ele adorava fazer isso, ele adorava ligar para os cartões. O cara nasceu em Sertãozinho, então ele sabia qual era o cartório de Sertãozinho, ele ligava para falava, olha, eu queria saber os dados de fulano, entendeu? E pegava esses dados e compartilhava com a gente. Olha Esse isso. É o Marcelo Cronos Brasil, era ele? Não. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com esse cidadão. Esse cara sumiu, né? Credos, pai. Vamos limpar a área aqui, ó. Sumiu há anos, décadas. Eu não vou lembrar o nome, se era Marcelo. Bom, eu vou lembrar que eu tenho os arquivos da Sintonia ainda, eu vou dar uma pesquisada lá. Mas, enfim. Então, você ia com uma certa segurança, ou porque você tinha isso e tinha os teus colegas que concordavam com esses dados, porque tinha muita gente. Por exemplo, eu me lembro quando caiu o mapa do Fernando Henrique, na época da eleição, da primeira vez que o Lula concorreu com o Fernando Henrique, e aí chamaram para uma palestra, quem organizou, acho que foi o Val Benedetti, eu não me lembro bem, mas enfim, uma desses eventos, né, de final de semana. E nesse evento eu peguei e questionei esses dados do Fernando Henrique, e depois as pessoas perceberam. Depois aí um falou, outro falou, para até acertar. Então a gente acertava isso em conjunto. Olha que bonito. Oh, que fantástico. Tá bacana isso, cara? Demais. Nossa. Então, quer dizer, e aí o que eu estava pedindo desculpas a você era justamente por questão de eu ter citado o mapa do Moro, porque eu particularmente fiquei um ano no Facebook, no Twitter, olha, se alguém souber, tal, pá, até com os meus amigos jornalistas, enfim, até conseguir chegar, tal, ou seja, vasculhei tudo que eu pude e não consegui achar o horário de nascimento, né? E quando chegou essa certidão de nascimento, né, dele, a pessoa colocou tipo como se fosse uma marca d'água, sabe? Tipo assim, se compartilhasse, ia saber que fui ele. Cara, assim, de uma, né, mesquinhez astrológica absurda, né? Entendi. E quando você vem de uma geração onde as pessoas jogavam aos baldes, né, isso. Eu me lembro, o Maurício Berniz, uma vez, ele ia participar de um debate, o Maurício, ele vai lembrar disso, e ele me ligou. Os candidatos eram, se eu não me engano, o Ciro, o Lula, sei lá qual, não lembro a época, e ele não tinha, e ele precisava, porque ele ia dar a palestra, ou a entrevista, etc, e eu tinha isso, porque isso era essa coisa do Mercúrio, que a gente comentou, Capricórnio, Vênus e Capricórnio, tudo, né, Sol, Saturno de 12, então, quer dizer, eu gosto de guardar as coisas, né? Entendeu? Sempre, por isso que eu te falo, você é enciclopédia, é biblioteca ambulante, que é impressionante. Cada hora você soca uma coisa de 1.500 e bolinha, que você tem um documento, você tem a foto lá, você tem um registro aqui. Nossa, que memória, que registro arcaico que Mas a gente vai ficando velho, cara. A gente vai. Parece papo de velho, mas a gente vai ter uma ferrugem que começa. Quando, por exemplo, eu estava comentando com a minha esposa, o nosso cachorro está ficando depois de 11, 12 anos, está ficando já com o olhinho, né? Aquela coisa da catarata. Então, a gente, o astrólogo, quando vai passando, eu acho que vai criando essa coisinha também, porque tem coisas, Yubi, deixa eu te confessar, que eu me lembro como se fosse exatamente hoje de manhã, sabe? A coisa me vem assim, e tem coisas que as pessoas me perguntam em entrevista, em aula, ou amigos jornalistas, quando a gente se reunia antes da pandemia, enfim, que eu falo, não me lembro disso, não me lembro de tal pessoa, não me lembro de tal nome, não me lembro de tal situação, entendeu? Então, basicamente, é isso, a gente vai resgatando algumas coisas. E só para alinhavar a tua pergunta, eu tive a sorte de pertencer a um grupo
de uma geração de astrólogos que, graças a Deus, compartilhava isso, né? E isso, obviamente, só veio a enriquecer, não só a comunidade astrológica como um todo, mas veio a enriquecer vários debates, cara. A gente fez debates assim lindos, assim, entre, olha, nós vamos fazer um debate, o astrólogo X, Y e o Z, tá, vai falar sobre esse assunto, tal, e meu, era muito bacana. Antes de a gente fazer essa coisa da internet, o pessoal ia no espaço, ia no cinema, ou ia no ginásio, sei lá, para ouvir a gente falar sobre essas coisas. Olha que legal. Pô, sensacional, sensacional. Ivan, você é um astrólogo muito raro no sentido de a maioria que eu conheço foi para vertente terapêutica aplicada. Eu não sou esse cara. Eu leio o mapa astral, previsão, eu também não tenho essa vertente terapêutica igual muitos pegam, né? Uma constelação, é um floral, é um sei lá o quê, enfim. Todo mundo vai nessa linha. Você é mais raro ainda, porque eu acho que você ainda nem mexeu com tarô, com numerologia, com nenhuma outra. Você ficou, eu vou chamar de puro na astrologia, não é? Ou você namorou, paquerou com outras mancias assim e praticou? Cara, eu acho assim. A gente nasce aquário, a gente nasce aguadeiro para saber um pouco de cada coisa, né? Porque você sabe, né? O aguadeiro, o símbolo de aquário, né? Que ele está segurando aquela jarro. Você pode notar que ele não está com a mão na frente do jarro, ele está com a mão aqui, ó, na borda. Sabe por quê? Porque ele está derramando a sabedoria, né? Porque é sempre um jarro inclinado. Ele está derramando a sabedoria para a humanidade, mas ele não está se contaminando. Ele não está com a mão na. Não é a opinião dele que está assim, né? Ou então poderia ser um desenho de jogando a água assim, caindo para qualquer lugar, né? Mas não é ele com a mão assim, ó. Pode perceber, ou então ele com a ânfora assim, ó, Isso, né? isso. Porque ele não quer se contaminar com o que tem lá dentro. Ele quer passar isso para as pessoas. Isso é a função do aguadeiro. Todo Muito bom. aquariano sabe disso. E você sabe que dentro de um aquariano mora um leãozinho, né? É, todo aquário, né, segundo os opostos, todo aquário tem um leãozinho que mora lá dentro, né? E que gosta de falar isso, eu sou aquariano, né? Como se fosse uma coisa assim, não, porque os caras estão signo na frente do não sei o que. Eu falei, vocês estão maluco, né? Então, esse exemplo que eu dei da figura, do arquétipo do aguadeiro, é bem isso, vai bem na direção do que você está comentando. Então, eu achava que o meu ensino de astrologia, o meu percurso dentro da astrologia deveria se manter distante de algumas situações, mas não que eu não tenha visto. Eu sou um excelente tarotista, enferrujado, mas sou. Eu tive incursões pelo I Ching, né? Pelo I Ching, quando o I Ching foi uma coisa meio de moda na época, mas é um estudo milenar e lindo demais. Tive uma passagem pela cromoterapia, que eu acho que também é uma outra coisa muito bacana, mas você tem razão. As minhas aulas, os meus escritos sempre foram cartesianos, sempre foram eu digo astrologia clássica, né? Muita gente não entende o que eu quero dizer com clássico, mas a astrologia clássica não é aquela que não, a gente só vai estudar até Júpiter, porque não dá para ver os outros. Não é isso. A astrologia clássica que eu digo é aquela onde você tem os elementos, você tem os modos, você tem as casas, lembre-se que a gente vem de uma geração que desenhava o mapa na mão, né, gente? Opa, peraí, né? Tábua de casas, né? Então, era isso. Hoje eu tenho aqui no meu celular aqui, eu pego, para lá, né? Assim? Então, eu não me sentia confortável de trazer
o que a Rita Amaral foi uma grande antropóloga brasileira que estudou muito as culturas afro, uma antropóloga, professora PhD da USP e tal, inclusive ela brilhante essa figura, muito amiga minha, e ela prefaciou meu livro, o Sintonia, de 99, foi ela que prefaciou, falecida já há alguns anos, e a Rita Amaral dizia assim, o Ivan não faz astrolomblé, entendeu? Ele não faz, não adianta, né? Ele não faz o astro. Por quê? Porque como ela era uma estudiosa das relações afro, da cultura afro-religiosa, né? Ou seja, todo o trabalho de PhD dela foi ligado a isso, a cultura iorubá, etc. Então, ela comentava muito isso, esquece o Ivan, porque o Ivan não vai vir com essa história de não, porque tô vendo aí esse senhor meio baixinho, é o seu mentor espiritual, sabe? Não, mas não pode ser o meu avô? Não, deu para entender? Então, e olha que eu trabalhei muitos anos em centro espírita, não só trabalhei nos caminheiros da própria Zíbia, mas trabalhei em centros grandes, né? Enfim, mas nunca trouxe para a astrologia essa dinâmica. Engraçado, né? Foi por quê? Cara, eu acho que talvez por conta disso que eu tô te falando. Eu nasci com Sol Saturno de 12, entendeu? Karmicamente falando, você não pode errar. Todo mundo que nasceu com Sol conjunção Saturno não pode errar. Se você acredita na hipótese de muitas vidas, vai ter gente correndo para falar isso, né? Ai, olha, o Ivan falou lá que Sol conjunção Saturno. É específico, viu, gente? É Sol conjunção Saturno numa casa 12 com determinadas angulações, né? Com determinados aspectos, que mostra que este cidadão em específico não pode errar, né? Então, e outra, né? Você sabe, todo mundo, você mais do que ninguém, que todo mundo que tem aspectos fortes de casa 12 tem uma certa resistência com algumas coisas, né? Assim, as pessoas ou trabalham com uma certa distância, como é que eu vou dizer assim, quase que sabática, ou o cara vira um monge, sei lá, ele fica ele sozinho com aquele conhecimento, né? Ou quando ele vai passar o conhecimento, ele vai passar com todo aquele cuidado, né? Ou seja, esotericamente, né? Esotérico é para poucos. Exotérico é para muitos, né? Então, é esse o cuidado que eu tinha. Entendi. Por quê? Porque eu achava assim que o meu cliente, o meu paciente, enfim, eu sempre chamei mais de cliente, ele acontece, Ubi, depois assim, quando você está chegando já quase nos 40 anos de astrologia, você reencontra pessoas que você atendeu há 30 anos atrás e as pessoas te reconhecem. Nossa. Quantas e quantas vezes Por quê? Porque você mudou algo na vida daquela pessoa, naquela leitura de mapa, entendeu? Eu, por exemplo, uma vez, sei lá, uns 20 anos atrás, eu estava num shopping e de repente, ali numa loja qualquer, me chega um cara, fala, seu nome é Ivan Freitas? Eu falei assim, né? Até assim meio, né? Eu falei, nossa, será que é imposto de renda? Né? Será que é o... Né? Aí ele vira para a esposa, que já era de meia idade também, vira para a esposa, por causa deste senhor, né, é que eu estou aqui hoje. Eu falei, nossa. Eu falei, mas que... Aí ele começou a chorar copiosamente, me abraçou, e eu não entendendo porra nenhuma por que aquele cara tá, né? E aí depois ele fala, olha, há 20 anos atrás eu passava por uma situação assim, eu estava descrente de tudo, eu queria me matar, eu não sei o que, estava à beira do suicídio e tal, me indicaram o seu nome, você atendia em tal lugar, etc, etc, você disse isso mudou a minha vida, e eu nunca mais tive contato com você, etc, etc. Cara, Porra. aí eu te pergunto, tem preço isso? Nenhum. Nossa, sem chance. Fantástico. Né? Sensacional. O duro é quando... Olha lá o picareta lá! Olha lá aquele que falava que não sei quem ia ganhar, ou aquele que falava que... Deu para entender? Graças ao bom Deus,
a minha carreira astrológica, ninguém pode falar isso de mim, entendeu? É, Né? tá. Nenhuma previsão furou, sabe, sempre deu tudo certo, né? Então é isso, cara. Eu acho que o resumo da ópera é esse. Eu talvez não tenha enveredado pelo lado, eu acho um lado bastante bonito, né? Eu gosto muito dessa história de quem trabalha com astrologia, com as constelações, né? Essa coisa da constelação familiar. Não entendo muito, mas eu gosto de ouvir as pessoas comentando. Conheci agora nessa live que a gente fez colegas que mexem com astrologia kármica, né? Com a védica, gente que sabe. E cara, eu sou arroz e feijão, né? Eu sou aquele astrólogo, mas os meus alunos eles se formaram, né? Ao longo de todas essas décadas, sempre lembrando disso, né? O Ivan não falou isso, né? É assim. Então, às vezes eu vejo alguns debates assim via, né, nas comunidades, ou, enfim, mas o Ivan é um chato, o Ivan é muito assim, muito, né? E cara, foi o jeito que eu aprendi, né? Foi isso assim. Sensacional, cara. Tá finalizando aqui. É o seguinte, tá uma delícia. Queria até de madrugada, mas vamos lá. É o seguinte. Cara, eu não sei nem quanto. Olha, a gente tá falando já tudo esse tempo já. Ah, Agora que eu pô, vi aqui. já. Você, assim, criou a Sintonia, que foi, né, a lista no Yahoo Groups. Né? Eu entrei na época a internet era de pulso, né? Então eu esperava da meia-noite para não pagar pulso e aproveitar, e eu bebia de tudo quanto é lista lá de astrologia no Yahoo Groups. Até inclusive do dito cujo do Marcelo Crons lá, que tinha a Astreia. É... E aí, cara, lá, né, ali você começou virtualmente a reunir as pessoas. Você já fez isso na escola Orion, né, que você criou, estava sempre, né, junto com a galera, sempre tentando trocar, compartilhar. E agora você teve essa iniciativa agora, né, tem 2017, né? Nossa, já tem 3 anos já que você criou. Aí você 2017. criou um grupo fantástico nosso, cada vez chega mais gente boa, a gente troca muito legal, adora a dinâmica lá. Cara, ali, né, assim, dá para sentir, perceber essa missão sua mesmo de reunir a galera, de criar esse ambiente que a gente possa trocar. E quais são, assim, as suas, né, eu sei um projeto seu, mas eu acho que você não vai revelar aqui, mas quais são suas ambições, seus desejos, assim, para a sua prática astrológica e para a própria astrologia? O que você quer ver daqui em diante no nosso meio? Cara, eu digo assim, Yubi, é difícil te responder isso pelo seguinte: da mesma alegria que você me vê falando, né? Obviamente eu tenho que te agradecer imensamente por você ter resgatado várias das coisas que a gente comentou hoje. Então, da mesma alegria, existe um outro lado que é um lado. Porque você sabe, em astrologia a gente tem a sombra, né? Óbvio, né? Então, se você tem um eclipse, você vai ter algum tempo antes a sombra desse eclipse e depois a sombra desse eclipse, entendeu? A gente trabalha em astrologia, a gente funciona assim, né? Basta ver o que o Brasil está passando também agora. Pena que não dá para a gente entrar nesse tema, senão a gente ia ficar a madrugada inteira falando. Mas, enfim, eu percebo assim, por algumas razões, eu desacelerei, né, nos últimos anos. Eu tive alguns problemas de saúde que me levaram a uma reflexão e que me colocaram um certo pé no freio, sabe? Eu comecei a viver, eu estava uma vida muito acelerada no sentido de era aula, era entrevista, era rádio, era revista, era N compromissos que você tinha. E aí eu achei que, falei, não, né? Eu vou dedicar um pouco agora ao lazer, à minha esposa, à minha vida pessoal, aos meus cachorros, aos meus carros. Eu gosto de carro antigo, sabe? Eu tenho, Sim.
Eu tenho um lado de... Né? Nossa, a gente nem falou dos eclipses, da sua busca lá pelos eclipses com sua Cara, esposa. eu sou o caçador Caramba. de eclipse. Fui É, assistir velho. o eclipse de 2017. Eu fui lá no Kentucky, cara, Nossa, junto com a NASA. Eu tava eu e o pessoal da NASA. Você acredita, nossa às vezes? E os caras senhora. falavam assim: Você é astrólogo mesmo? E eu falava: Eu sou astrólogo. E você é astrônomo mesmo? E aí o pessoal dava risada, né? Você é da NASA, posso segurar o seu microfone? Cara, foi uma loucura. Então, em 2017, o grande eclipse, a gente estava lá, na terra do Edgar Cayce, porque é a cidade onde foi o 00, né? Uma cidade bem pequenininha, chama Hopkinsville, né? Uma cidade bem pequenininha, que foi onde nasceu o Edgar Cayce. Eu tive no túmulo do Edgar Cayce, eu tive na casa do Edgar Cayce, olha a loucura, né? E agora o eclipse que a gente teve, que não dava para ir para o meio do mar, né? Porque o preço do navio era uma coisa absurda, assim, mas eu estive em La Serena, no Chile, que era a primeira cidade mais próxima e que teve a maior duração, né? Então, porra, cara, eu acho que para quem nunca viu um eclipse solar no grau zero, ou seja, no que eles chamam de greatest, né? Ou seja, é ali que fecha, é uma sensação absurda, né? A gente sabe que astrologicamente tem um efeito danoso, mas é, astronomicamente é uma sensação, Yubi, que eu não sei te descrever. Tá? Por quê? Porque a gente vê foto de eclipse solar, a gente vê aquela aura, né? Branca ao redor daquela aura que fica. Só que aquilo, cara, na verdade não é branco e nenhuma fotografia, nenhum fotograma consegue te passar o que é aquilo. Aquilo é cor de diamante. Nossa. Te juro por Deus, é diamante, aquela aura que se forma, né? Você vendo aquilo, depois, né, que você pode tirar o óculos, né, que é aquele filtro que você pode olhar mesmo. Então você imagina assim, como se fosse um grande diamante brilhando no céu. Agora você imagina os antigos maias, os antigos que os caras falavam assim, agora eu vou apagar o sol aqui, ó. Os caras já tinham calculado, né? Vou apagar isso aqui. E os caras, e tinha o eclipse. Você imagina o poder que esses caras tinham? Dominava o mundo. Que é isso? O cara apagou o sol, meu, sabe? Então, eu comecei a viver essa época, sabe? Eu comecei sabe, visitar países, visitar lugares que eu sempre quis visitar. Peguei minha esposa e a gente sai pelo mundo, que saía, né, antes da pandemia, né? Inclusive a gente já tinha algumas viagens aí programadas, enfim, mas eu passei para essa fase. E aí eu sirvo talvez mais hoje em prol da astrologia, fazendo aquilo que eu sei fazer bem, reunir pessoas interessantes e obviamente passar para essas pessoas, né? Puta, precisava de um cara bom de horária. Pô, bom de horária tem o Célio. Não, precisava de um cara bom e não sei o quê. Pô, tem, sabe? Tem a Titi, tem Yubi, tem. Eu gosto de fazer isso, entendeu? Né? Por quê? Porque as pessoas confiam no teu discernimento astrológico, né? E obviamente que os meus clientes mais antigos, aquelas pessoas que me acompanham, né, que sempre fazem a revolução solar comigo, etc., né? Mas essa coisa dos atendimentos para o público, aquela coisa, isso, né, dei uma desacelerada bem boa. Tento, através da mídia, através do nome que a gente conquistou, me posicionar, inclusive até politicamente, em nome da astrologia, dizer, olha, gente, astrologia não é isso que vocês estão falando, não. Astrologia tem profissionais sérios, a astrologia tem uma história no Brasil. Então eu tento me posicionar mais como alguém, não para defender, porque a astrologia não precisa ser defendida, a astrologia precisa ser vivenciada e precisa ser resguardada de certas picaretagens que andam por aí, entendeu? Então eu me presto talvez a esse papel, Yubi, talvez a minha contribuição
nessa altura do campeonato, para a astrologia brasileira, para a astrologia é justamente essa, é fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é justamente dizer, opa, peraí, não é bem assim, não. Olha lá o professor falando, né? Depois você vai ouvir quantos você entendeu o que eu falei durante essa gravação. Isso é mania, cara, de professor. Você entendeu? Mas você entendeu? É isso. Perfeito. Então, eu não sei se eu consegui resumir a parada, mas é basicamente assim. Hoje eu sou um velho chato, que os caras chegam. Outro dia, um cara, até uma pessoa bastante importante aí no meio político, etc., ele falou assim: Olha, você está falando com tanta propriedade assim, não sei o quê, porque essas pessoas ligadas à astrologia. Eu falei: Escuta, você se incomodaria de me dar o seu horário de nascimento? Lógico que eu dou, arrogante, né? Como todo cara com poder, né? Eu nasci tal hora, não sei o quê, pá. Aí eu falei: Tá bom, você se incomoda se eu falar alguma coisa? Pô, minha vida é um livro aberto, pode falar o que você. Cara, pra que o cara falou aquilo? Não, Yuri, te juro, olha, é que não tem gravado isso, né? Mas foram, assim, exatos 5 ou 6 minutos. O cara falou, parou. Vamos parar, que isso? Que não, é assim, tá, sabe? Ah, Uau. o cara vem brincar com a astrologia, cara. Vem Oh, brincar com. Não dá, bicho. A astrologia é um estudo sério, é um estudo milenar. Pô. Nós estamos aí nessa caminhada 8, 9, 10 mil anos já, cara. sim. Nós representamos, eu, você, nossos colegas, nossos estudantes, nossos alunos, representam e representaram no passado, pô, par em par com a igreja, com os reis, sabe, Oi. pô, a gente era chamado para decidir se ia ter guerra ou não, entendeu? Isso, Esse cara. tipo de coisa. Isso. E hoje a Perfeito. gente vê, infelizmente, né, a gente vê um exemplo, que eu não vou citar qual, mas todo mundo conhece, o detrimento da astrologia, né, as pessoas colocando jocosamente, por conta de uma única pessoa, o nome da astrologia em vão, sabe? Porra, isso magoa pra caramba, cara. A gente teve. A nossa profissão, não vou dizer que é a profissão mais nobre que existe, mas a nossa profissão é uma profissão que teve intimamente ligada e sempre teve intimamente ligada ao poder, obviamente, e sempre teve ligada aos destinos que conduziram toda gerações e gerações, entendeu? As Perfeito. grandes alegrias que eu tenho quando eu visito assim determinados museus ou determinados sítios arqueológicos, é ver é a primeira vez que eu vi um sarcófago com no fundo do sarcófago tinha Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, o zodíaco em sequência, sabe? E aquilo tinha, sei lá, 3, 4 mil anos de idade. Cara, você fala, entendeu? Olha o que está atrás de você, você tem o zodíaco atrás de você. Você imagina você olhar isso numa peça que já tem 5 mil anos, cara? Toma Nossa, banho. uau, Enche o sensacional, saco. Ivan. Imagina. Nossa, genial, cara. Fantástico, fantástico. Adorei, amei. Precisava realmente, é isso que eu quero, cara, sabe? Com esse papo de astrologia eu quero isso aí. E você é um representante, nossa, fantástico para mostrar essa história mesmo da astrologia no Brasil, sabe? Para as pessoas terem noção do que é astrologia. Então, brigadaço pelo seu tempo, pelo compartilhar das suas histórias. Amei. O pessoal vai amar. Brigadão mesmo, tá? Cara, Beijãozão. obrigado. Beijo para você também. Valeu, hein? Eu, Obrigado mesmo. Tchau, eu tchau. agradeço. Tchau, tchau.